Olá! Hoje, terça-feira, 23 de fevereiro de 2021, é um dia histórico. Uma notícia maravilhosa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, liberou uma vacina definitivamente. Não é uma coisa emergencial, é definitiva, não é provisória. É a vacina da Pfizer, BioNTech, a Pfizer americana, BioNTech alemã. Mas no Brasil essa notícia não vale nada. Sabe por quê? O Brasil negocia com a Pfizer a possibilidade de comprar 60 milhões de doses desde agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Vamos entrar em março, oitavo mês, já pode até haver uma gestação antecipada. Mas, primeiro o governo, olha, nós não temos estrutura para transportar uma vacina a 60 graus abaixo de zero. A Pfizer não é problema. Nós fazemos uma espécie de isolante térmico para garantir a distribuição dessas vacinas. Mas o presidente faz questão de uma coisa, é que a Pfizer se responsabilize financeira e criminalmente por todo e qualquer efeito colateral negativo que a vacina tiver, depois de aplicada em algum brasileiro no Brasil. Aí a Pfizer não pode aceitar uma condição. Primeiro que é um capricho. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. A Pfizer vendeu 300 milhões de doses nos Estados Unidos, desde Donald Trump, ídolo, Deus da família Bolsonaro. A família Bolsonaro nem liga para isso. Mas vendeu. Lá, os Estados Unidos têm a mais respeitada agência de controle de medicamentos e alimentos do mundo, né? A Drugs and Medicine Administration, né? Medicamentos, né? Uma coisa assim. Pois é. Um outro ídolo do Bolsonaro é um chamado Bibi Netanyahu, que confessou publicamente, foi publicado, que conversa diariamente, pelo menos 3 vezes por dia, com a direção da Pfizer, que fornece vacinas do mais bem-sucedido programa de vacinação do mundo em Israel. Mas o Israel é muita pouca gente, então assim é fácil, eu quero ver no Brasil, essa dimensão continental. Tem sempre uma desculpa que não atrapalha que se veja a verdade. A verdade é que Bolsonaro quer que nós morramos. Bolsonaro é um assassino profissional, ele já disse isso. Eu sou artilheiro, a minha modalidade é a morte, é matar. Pois é. Perverso, artilheiro perverso. Não sei se ele é sádico, gosta de ver as pessoas morrerem. Não sei se ele está achando que só os que não são bolsonaristas morrerão, que o vírus é bolsonarista e seleciona. O que eu sei é que a verdade é essa. A solução, não a solução, o resultado prático é esse. Hoje, Israel, Estados Unidos e Reino Unido já começam a sentir os efeitos de uma vacinação. Nos Estados Unidos não tão bem sucedido, no Reino Unido também menos, mas já tem efeito de redução de contágio e de morte, ou seja, de problemas que provoquem colapso na saúde pública. A saúde pública brasileira é preparadíssima, vacina que é uma beleza, a vida inteira está coberta de experiência para fazer isso. Mas o Bolsonaro não está nem aí. Ele quer é que você e eu morramos. É isso aí. Um dia nós vamos morrer mesmo, não é? Pois é. Agora é o seguinte, ele coloca esse senhor Pesadelo, ministro da Saúde, para reunir governador e prefeito e enganá-los. Os governadores e prefeitos são dependentes das verbas federais para comprar vacinas. Então aceitam qualquer lorota. Toda a reunião que o Pazuello, o Pesadelo, marca, vamos ter todas as vacinas, este ano vacinaremos todos os brasileiros. O doutor Gonzalo Vecina, que foi o fundador da Anvisa e o primeiro presidente, já disse que o esquema montado pelo Sistema Único de Saúde no Brasil
bastante para vacinar toda a população maior de 18 anos no Brasil até julho. Vamos chegar a julho, quantos por cento estarão vacinados? Estará menos de 10% ainda, como está agora? 4%, 4,5%, não é? Pois é. Só que quem está segurando essa barra é a Coronavac. A vacina sinodoriana, segundo o Bolsonaro. E o general Pesadelo comemora a chegada da Índia de 2 milhões de doses da AstraZeneca. Existe um romance de ficção científica que diz que a AstraZeneca é sócia da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e do Instituto Fiocruz. Eu sou o maior fã da Fiocruz, Oswaldo Cruz, tem nome sagrado em matéria de epidemiologia. Mas até agora, tudo o que... Estamos no dia 23 de fevereiro. Já faz mais de um mês que a enfermeira Mônica Calazans foi vacinada em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Mas, até agora, tudo o que a Fiocruz faz, segundo eu vejo no noticiário, é tirar o rótulo indiano e colocar um rótulo em português. Por falar em rótulo, nós estamos aqui concorrendo ao Prêmio Nobel de Falsidade Ideológica. O inteligentíssimo, o genial mito, o Minto, rasgou o registro de vacinação da mãe, achando que ia convencer a todo mundo que a mãe foi vacinada com a AstraZeneca e não com a Sinovac. Só que esqueceu, segundo foi publicado na Folha de São Paulo, o número do registro. E o número do registro indicava a vacina dos comunistas chineses e do João Dória. E o mentiroso não pediu desculpa. Qualquer coisa que eu diga aqui, vai pedir desculpa por essa fake news. Cadê o presidente? Cadê a desculpa do presidente com a história da vacinação com falsidade ideológica da própria mãe? E o Instituto Butantan é que continua segurando a peteca. Posso ter todas as críticas do mundo a fazer ao Dória, inclusive na condução dessa crise, mas dessa ele tem razão. E, aliás, ao que eu saiba, não recebeu ainda um centavo por tudo que comprou, né? A minha observação é que a vacina sinodorista está aí, né? Graças a Deus. E, pelo amor de Deus, que continue vacinando os brasileiros. Hoje temos uma outra sequência, né, de repercussão da interferência do presidente Bolsonaro na Petrobras. Na segunda-feira, na abertura dos mercados do mundo inteiro, segundo foi noticiado no Jornal Estado de São Paulo, as ações das três principais estatais do país, Petrobras, Banco do Brasil e Eletrobras, perderam 113 bilhões e 200 milhões de reais em 2 dias. E aí o Aloysio Mercadante, é claro que torce pelo sucesso do Bolsonaro, né? Petista, vai votar em Lula, vai ser solto, que vai ter a ficha, vai ter a ficha limpada pelo Supremo Tribunal Federal, elogiou o general Silva Luna. Você já ouviu falar do general Silva Luna? Já? O general Silva Luna foi ministro da Defesa do Temer. E daí, né? É presidente brasileiro da Itaipu Binacional. Pensa no emprego bom. Agora, qual é a importância na hora do Brasil? Mas o Aloysio Mercadante, é claro, adorou, né? Bom, a respeito dessa questão, eu vou fazer questão de ler para você um parágrafo do editorial brilhante, uma intervenção desastrosa que o Estadão publicou hoje. Trata-se mesmo de uma intervenção grosseira, confirmada pela demissão do presidente da empresa antes do fim de seu mandato. Esse episódio combina com o fracasso econômico da gestão Bolsonaro, evidente já antes da pandemia, com a grotesca propaganda da cloroquina, com a imprevidência no caso da vacinação, com sua política armamentista e com a fixação dos assuntos familiares e na reeleição. Bom, volto aqui a minha palavra para dizer que, nada mudará, o mercado vai se acomodar, tudo isso vai passar, e sai na urina, tá ok? Então, eu quero aqui comemorar com você o lançamento do novo livro do meu amigo, do meu mestre, do meu guru, Modesto Carvalhosa,
uma nova Constituição para o Brasil. Um país de privilégio, de um país de privilégios para uma nação de oportunidades. Isso aí. Olha, claro que ainda não devorei aqui todas as 400 e tantas páginas do livro, 478 páginas do livro, mas já sei, pelas conversas que tive com ele, pela leitura de algumas coisas e, sobretudo, da apresentação, que ele trata de um assunto que eu tenho tratado o tempo todo. Não há uma democracia no Brasil, nós temos uma partidocracia. Quem manda são os políticos, os donos dos partidos, que eu chamo, ele não chama assim, mas eu chamo, de organizações partidárias criminosas. O professor Carvalhosa, ele vê 3 saídas. Se for aprovada uma nova Constituição que não parta de parlamentares, não sejam deputados e senadores, mas uma Constituinte eleita só para isso, só para fazer a Constituição, ela tem que partir de 3 primeiros objetivos, né? Fim de toda e qualquer reeleição. Hoje no Brasil tem a farsa de que só o presidente da República pode ser uma vez reeleito. Mentira, deputados são reeleitos quantas vezes quiserem, senadores também, e os mandatários executivos mais uma vez. Aliás, mais uma vez não, ele pode se candidatar 200 vezes, desde que haja no meio interregnos, se elege, se reelege, só pode haver uma reeleição. Esses 3 pontos atacam esse problema do voto na eleição, e aí tem todo o problema do voto, a questão do voto distrital, como ele aponta, que é a forma de você se aproximar do eleitor. Agora, é difícil, não é fácil você tornar esse livrão aqui em algo palatável para todo o povo. De qualquer maneira, nós temos 2 exemplos claros da necessidade disso no noticiário de hoje. Por exemplo, o senhor Babitar, que é o relator da tal da PEC de emergência, que é como se diz lá em Campina Grande, sem rosca, né? Não para de rodar, está propondo para pagar o auxílio emergencial dos pobres, com isso cancelando os gastos obrigatórios com educação e saúde. Ou seja, se tira do pobre, que paga imposto, para dar para o miserável. É o que eu chamo de Robin Hood do miserê. Agora, não é genial? Somente uma elite muito perversa e muito canalha, que sustenta um canalha perverso como o Bolsonaro no poder, podia pensar nisso. Mas tem algo ainda mais palatável, né? O engenheiro Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, defendeu o nepotismo, né? A nomeação de parentes. Ora, por que um parente competente não pode ocupar um cargo da gestão? Isso é um absurdo, né? E quem é que decide que o parente é competente ou é apenas parente? Ou isso é apenas uma rima? Isso aí é beabá, é a coisa elementar. Mas no beabá, eu acho que o nosso querido ex-ministro da Saúde, do Michel Temer, não chegou nem na letra F, viu? Na F talvez de falso, né? Bom, eu quero fazer aqui uma crítica muito violenta ao senhor Ricardo Barros, mas quero fazer uma comemoração aqui. O meu conterrâneo Antônio Fernandes Filho foi nomeado reitor da Universidade Federal de Campina Grande e ele é hoje o chefe do escritório dela em Cajazeiras, no Alto Sertão do Rio do Peixe, lá na Paraíba. Antônio Fernandes Filho é meu conterrâneo, nasceu em Iraúna. E mais, eu sou de uma geração que não havia médico, hoje há bastante médico em Iraúna. Naquela geração, o pediatra mais próximo que minha mãe podia consultar ficava em Campina Grande, a 360 quilômetros de Iraúna, ou seja, 60 léguas. Um psicólogo, eu precisava de um psicólogo, porque eu tenho até hoje problemas graves de coordenação motora, no Recife, talvez, 1000 quilômetros de distância, e por aí afora. O avô do novo reitor, Alexandre Fernandes, era o nosso médico, era o farmacêutico, formado em bioquímica, dono da farmácia, e era ele quem consultava os perrengues da minha mãe com os 5 filhos dela que nasceram lá em Iraúna. O mais novo nasceu em Campina Grande.
Eu quero dar meus parabéns para a família Fernandes, eu até sou aparentado deles pelo lado do meu pai, né? E me lembro muito do Fernandinho, o pai dele, do avô, o seu Alexandre Fernandes, aliás, eu comentei, inclusive, com a minha irmã Nicé, que me mandou a notícia, né? É a cara do pai. Então, eu nem perguntei se era o filho do Fernandinho, porque era como se fosse o Fernandinho remoçado. E de uma nova geração, o Iraúna, que é município só desde 53, ou seja, há 68 anos, né? Não, 67 anos, agora tem o reitor da Universidade Federal de Campina Grande. Parabéns, que tenha uma bela gestão e que esteja à altura de Uiraúna. Uiraúna é uma terra de músicos e de padres, tradicionalmente. Esse mostrou raça na bioquímica. Ele, como avô e como pai, é bioquímico, doutor, inclusive, aqui pela USP. Então, com o meu cumprimento ao filho do Fernandinho, Antônio Fernandes Filho, a minha querida terra natal, a cidade de Uiraúna, e a todos vocês que me acompanham com paciência nesse momento que eu vou ter que acabar, porque eu já tomei tempo demais. Direto ao assunto. Em pé, só a verdade nos salvará.